pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer dicas para você desenhar sem medo de errar. E antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui pra mim se você tem medo de errar, se essa é uma grande dificuldade para você, uma grande insegurança. Comenta aqui pra mim que eu quero muito saber e quero muito te ajudar a superar esses medos, tá bom? Bom, a primeira dica que eu quero passar pra vocês e que é fundamental, principalmente para quem tá começando nos desenhos, para quem tá começando agora, é desapega da borracha. Quando a gente tá desenhando e usa muito a borracha, a gente não vai conseguir ver onde a gente errou e muito provavelmente não vai conseguir superar o nosso erro. Aí você pode me perguntar, mas como assim? Como eu não vou usar a borracha? Principalmente na parte de fazer algum esboço ou algum rascunho, essa é a parte que você não precisa usar a borracha. Só que na parte do rascunho e do esboço, a gente fica muito focado no resultado final e isso traz muita insegurança e muito medo. Aí a gente já pega a borracha e já sai apagando o primeiro erro que vier. Mas se você ficar usando muito a borracha, isso vai fazer com que você não supere esse erro, que você não enfrente esse medo. Então essa primeira dica ela é muito importante e vale muito a pena se você conseguir encarar e não usar tanto a borracha nesse primeiro momento, principalmente nessa fase que vocês estão iniciando. Quando eu estava começando, eu também tinha muito esse medo de não usar tanto a borracha. Mas aí depois, quando eu fui desapegando dela, eu fui conseguindo desenhar mais livremente e sem medo de errar. E isso me ajudou bastante e é por isso que essa é a nossa primeira dica. E a segunda dica que eu quero passar para vocês é fazer desenhos usando referências, principalmente referências de fotos. Quando você for desenhar algum personagem ou algum cenário, você pode pegar referências de todos os detalhes do cenário, por exemplo, e pode pegar referências de várias fotos diferentes e juntar num desenho só. Com essas referências você vai treinar a observação e quando a gente consegue observar, treinar os nossos olhos para observar os detalhes das referências, a gente fica com mais facilidade de captar os elementos principais que a gente quer colocar no nosso desenho. E quando a gente tem essa facilidade, quando a gente aprende e consegue dominar essa parte no desenho, a gente consegue fazer desenhos com menos medo de errar. Principalmente porque a gente está com a referência ali, a gente observa e copia no desenho. Então tem menos chances de você errar. No início, quando a gente está aprendendo, fazer desenhos de imaginação é mais difícil, porque a gente não tem tanta bagagem na nossa memória de referências. Mas se a gente pesquisa as referências antes de fazer o desenho, a gente consegue superar esse medo de errar, a gente consegue fazer treinamentos mais eficientes de desenho e é isso que vai fazer com que a gente evolua nos desenhos. É o treinamento, um treinamento eficiente de desenho. Então, se você tiver num dia que você está querendo fazer um desenho mais elaborado, mas está com medo de errar, pesquisa as referências antes, pega essas referências e faz o seu desenho sem medo e sem insegurança. A terceira dica que eu quero passar para vocês é para vocês fazerem treinamentos específicos de cada elemento. E o que eu quero dizer com isso? Bom, cada pessoa tem uma dificuldade maior em cada determinada parte do desenho. Mas a maioria tem muita dificuldade ao desenhar mãos. É um exemplo que eu tô dando aqui, tá, gente? E eu falo por mim mesma também. Eu também tive muita dificuldade quando eu precisava desenhar mãos, pés, orelha. Essas principais partes da figura humana era algo que eu tinha muita insegurança e muito medo. Sempre que eu pegava para desenhar alguma mão, sempre saía feio e na minha cabeça estava errado. Então eu decidi que eu ia enfrentar aquele medo e ia conseguir desenhar uma mão que eu conseguisse gostar daquelas mãos. Então eu peguei e comecei a treinar só mãos. Eu separava um dia inteirinho só para desenhar mão e foi assim que eu consegui superar esse medo de desenhar essas partes que para mim eram muito difíceis.
Então, essa segunda dica ela é muito importante e vai te ajudar muito a superar esses medos. Então, é literalmente encarar de frente, pegar esse elemento, essa parte que você tem muita dificuldade e treinar bastante até conseguir. A próxima dica que eu vou passar para vocês é que vocês estejam sempre estudando e treinando os fundamentos do desenho. Depois que a gente aprende a desenhar, a gente acaba deixando de treinar alguns exercícios que são básicos e que geralmente a gente só faz quando a gente está no início do aprendizado do desenho. Então é muito importante que antes de qualquer desenho que você for fazer, pega uma folha, separa uma folha inteira para você fazer os exercícios básicos, que são as linhas retas, as linhas curvas, as linhas onduladas, as formas geométricas. Vai praticando todos esses exercícios para aquecer a sua mão e também revisite as teorias e os fundamentos do desenho para que ele sempre esteja fixado na sua mente, no seu inconsciente e que você nunca perca esse conhecimento e essa prática na sua mão. E dessa forma eu tenho certeza que você vai conseguir fazer desenhos mais livremente e sem medo de errar. E se você ainda tem muita dificuldade ou se você ainda não sabe nada de desenho, aqui no canal tem um mini curso de desenho online e gratuito em que você pode aprender do absoluto zero exercícios e técnicas que são fundamentais para quem está iniciando, para quem quer saber fazer um desenho do zero até o seu estilo de desenho favorito. São aulas bem completas e cheias de explicação. Então, se você tem essa vontade de fazer um desenho completo do absoluto zero, mas tem medo ou não sabe nada de desenho, assiste essas aulas e deixa o seu like para eu saber se você gostou, tá bom? E essas foram as dicas para você desenhar sem medo de errar. Então, depois desse vídeo não tem mais desculpa, faça seus desenhos, enfrente seus medos e depois me manda seu resultado que eu quero muito ver os desenhos de vocês. Bom, e mais uma vez eu quero pedir para você, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você gosta e que você sabe que gosta de desenho e quer fazer um desenho do zero, mas tem muito medo e muita insegurança. Se inscreve no canal e comenta aqui pra mim se você gostou desse vídeo. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!